Vamos então para mais uma revisão de conteúdo. Essa questão aqui, ela envolve dois conteúdos: sujeito, que é uma função sintática, e vozes verbais, que tem uma relação também com a estrutura sintática da frase. Nós vamos resolver primeiro a questão de sujeito de oração, tá? Que fica mais fácil para nós entendermos, que é a função. E aí depois nós resolvemos vozes verbais. Então envolve essa questão dois conteúdos. O enunciado: leia. Frutas, legumes e comida saudável foram sendo substituídas por alimentos prontos e semiprontos. Aí marque V ou F. Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as assertivas falsas. Então marque V ou F aí, né? A respeito do segmento acima. Aí nós temos: o sujeito da oração pode ser classificado como composto. No segmento há um agente da passiva. A forma verbal está na voz ativa. Então, eu tenho o primeiro parênteses envolvendo sujeito de oração, que é uma função sintática, e os dois últimos parênteses, então, envolvem vozes verbais. Bom, primeiramente, o que nós vamos analisar? Sujeito da oração, que é uma função sintática, certo? Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos começar sempre pelo verbo, destacando o verbo. Essa questão, esse período já foi visto em uma questão anterior, tá? Mas eu vou fazer a análise mais uma vez. Frutas, legumes e comida saudável foram sendo substituídas. O primeiro ponto, nós vamos identificar os verbos. E eu vi com vocês que quando nós tivermos mais de um verbo, um do lado do outro, nós vamos chamar de locução verbal. Então, aqui nós temos foram, verbo ser, sendo, verbo ser também, e substituídas é o verbo substituir. Então, eu tenho o verbo ser conjugado, eu tenho sendo na sua forma no gerúndio, NDO, que nós já vimos em uma questão anterior também, e o particípio regular do substituídas, que é o particípio regular, é quando o verbo termina em do ou em da, ou os plurais, dos e das. Então, a isso nós atribuímos o nome de locução verbal. A locução verbal, nós vamos tratar, então, como um bloco único de sentido, tá? Como um bloco único de significado, como se fosse a mesma coisa. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos identificar o sujeito da oração. E eu vi com vocês em questões anteriores também, que para eu encontrar o sujeito da oração, eu faço sempre uma pergunta para o verbo ou para locução verbal. E a pergunta é sempre a mesma. Quem é que mais a ação, mais o verbo? E eu também posso fazer o que é que... Isso nós já tínhamos visto em questões anteriores, tá? Mas é bom nós repetirmos sempre para internalizar. Então, o sujeito, como eu encontro? Fazendo a seguinte pergunta: quem é que mais a ação, quem é que realizou a ação, e o que é que mais a ação realizada? A resposta a essa pergunta será, então, o sujeito da oração, certo? Esse é um ponto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar a locução verbal, que eu já sublinhei, foram sendo substituídas, e vou fazer a pergunta: quem é que mais a ação verbal? Mais o verbo ou mais a locução verbal? Então, ó, quem é que foram sendo substituídas? A resposta que nós temos é frutas, legumes e comida saudável. Isso tudo que eu sublinhei exerce a função sintática de sujeito da oração. Tudo isso, porque tudo isso é a resposta. O que foram sendo substituídas? Frutas, legumes e comida saudável. Vem até o saudável. Então, aqui, depois do saudável, exatamente aqui, nós temos o fim do sujeito. Então, o sujeito, toda essa parte em vermelho. Como eu tenho mais de um núcleo, mais de um elemento central, mais de um elemento principal, que no caso aqui é frutas, legumes e comida. Nós temos três núcleos, três substantivos centrais: frutas, legumes e comida. Como eu tenho um sujeito que é composto por mais de um elemento central, por mais de um núcleo, por mais de um substantivo, eu chamo de substantivo do tipo composto. Sujeito do tipo composto. Por quê? Porque eu tenho mais de um núcleo. Se nós voltarmos aqui na alternativa, olha que nós teremos: o sujeito da oração pode ser classificado como composto: verdadeira,
pode ser classificado como um sujeito do tipo composto. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminando alternativas já para facilitar a nossa escolha, né? A seleção que nós vamos fazer. Então, eu vou eliminar a letra A e vou eliminar a letra B. Ou é C ou é D, certo? Dê uma olhadinha aqui, ó. Vocês percebem que eu não posso mais eliminar nenhuma. Se nós tivéssemos, por exemplo, F aqui e F aqui, eu já poderia eliminar. Não precisaria nem analisar o segundo parênteses. Como nós não temos essa sequência de FF nem de VV, eu realmente vou ter que analisar toda a oração, tá? Agora nós vamos partir para um outro conteúdo. Isso aqui é de vozes de análise sintática, tá? Agora nós vamos partir para vozes verbais, que é o segundo conteúdo que envolve essa questão. E aí nós temos assim: a forma verbal está na voz ativa e no segmento há um agente da passiva. Bom, o que vai determinar voz verbal é o sujeito. Então, nós vamos identificar assim. Isso que eu vou falar para vocês agora é uma regra, tá? Então, é bem bom que vocês memorizem, porque vai ser sempre assim. Nós temos 3 tipos de vozes. Nós temos a voz ativa, e quem vai determinar é o sujeito, eu já falo aqui para vocês. Existe a possibilidade de nós termos voz passiva, e existe uma terceira possibilidade, que é a voz reflexiva. Então, a voz ativa, uma voz passiva e uma voz aqui do tipo reflexiva. Bom, nós vamos partir sempre do sujeito. A voz ativa eu tenho quando o sujeito age. Quando o sujeito realiza uma ação. Aí eu tenho uma voz que eu vou chamar de ativa. Deixa eu só colocar aqui de novo, ó. Age. Sujeito age. A voz passiva nós teremos quando o sujeito sofre uma ação. Sujeito sofre uma ação. Ó, e a voz reflexiva eu terei quando o sujeito, aqui nós teremos duplamente, ó, pessoal. Quando o sujeito age e sofre. Vamos no exemplo que é mais fácil? Vamos no exemplo que é mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de cada, tá? E aí eu tenho que falar ali depois também sobre a voz reflexiva. Mas vamos por partes. Aos pouquinhos nós vamos complicando aqui as coisas. Exemplo de voz, eu vou numerar. Eu vou assim, assinalar ABC que fica mais fácil, tá? Vamos colocar um exemplo para voz ativa. Os candidatos realizaram a prova. Essa é a voz ativa. Por que é uma voz ativa? Porque o sujeito age, o sujeito realiza a ação. Se eu perguntasse, ó, realizaram o verbo, né? Se eu perguntasse lá assim, ó, quem é que realizou, vocês teriam os candidatos como resposta. Então, é o que eu vou fazer agora, ó. Quem é que realizou a prova? Vocês obterão a resposta, os candidatos. Então, os candidatos é o sujeito da oração. E esse sujeito age. Como esse sujeito age, eu tenho uma voz que é chamada de voz ativa. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês assim, ó. Toda vez que eu tiver uma voz ativa, o sujeito vai agir. Isso é uma regra, tá? Então, a voz sempre age. Não é coisa dessa questão, não é conteúdo, não é estrutura desta questão. Mesmo assim, eu vou falar para vocês. Se a questão fosse para vocês fazerem a passagem, a transcrição de uma voz ativa para uma voz passiva, vocês teriam que observar determinados movimentos da frase. Não é dessa questão. Essa questão está só pedindo para identificar se é a voz ativa, se é a voz passiva, se é a voz reflexiva, que tipo de voz que é, tá? Mas se a questão fosse de
Se nós passássemos a voz ativa para a voz passiva, como que nós teríamos? Tá? Então, eu vou simular uma questão. Depois eu volto para a resolução dessa lei. Deixa eu só terminar esse esquema aqui. Nós teríamos exatamente assim, ó. Para eu poder passar uma voz ativa para uma voz passiva, para fazer a transcrição, a transformação, necessariamente nós teríamos que ter assim, um sujeito que age, evidentemente, para a voz ser ativa. Este verbo precisa ser transitivo direto para eu poder passar da voz ativa para a voz passiva. E a prova, aqui, ó, nós temos a função sintática é de objeto direto, tá? O que eu fiz aqui? Acabei de fazer análise sintática da questão, da frase. Nós temos um sujeito que age, que é os candidatos, e só por causa disso eu já tenho uma voz ativa. Um verbo transitivo direto, que é aquele que exige um complemento, que exige um objeto que não tem preposição, e o complemento é a prova. Em questões anteriores eu fiz uma pergunta para vocês, eu fiz assim, ó, os candidatos realizaram o quê? E a resposta à pergunta não tem preposição, esse A é um artigo, né? Vai ser o objeto direto. Esta frase A está na voz ativa, simplesmente, tá? Aí nós vamos encontrar uma voz passiva. A voz passiva seria assim. Eu vou transformar porque eu quero, tá? A questão não está pedindo transformação. Eu vou transformar só para vocês verem como fica. Se a questão pedisse para vocês passarem da voz ativa para a voz passiva, certo? Então, como seria a voz passiva da frase os candidatos realizaram a prova? Ela começaria de trás para frente. De trás para frente como? Esse objeto direto que é a prova passaria para frente da oração. Então, nós teríamos exatamente assim, ó. A prova foi realizada. A prova foi realizada pelos candidatos. Nós teríamos exatamente assim, se nós transcrevêssemos a voz ativa para a voz passiva. Por que que essa letra B, a voz é passiva? Porque o sujeito aprova, sofre uma ação, ele não age mais. A prova foi realizada pelos candidatos. Quem é que foi realizada? A prova. Então, este sujeito aprova é um sujeito que sofre uma ação, não é um sujeito que age. Por isso que a voz é considerada uma voz do tipo passiva, simplesmente porque o sujeito sofre uma ação. Existe agora um ponto que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte, ó. A voz passiva, ela se subdivide em duas. Eu posso classificar uma voz passiva como sendo passiva analítica, e posso classificar também como sendo uma voz passiva do tipo sintética. São dois tipos de vozes passivas que eu tenho, então, a analítica ou a sintética. Como que eu identifico a voz passiva analítica? É aquela voz passiva em que o sujeito sofre uma ação, evidentemente, por isso que ela é uma voz passiva, mas que tem nela uma locução verbal e um agente da passiva. O que significa locução verbal? É quando eu tenho dois verbos, como eu já vi com vocês anteriormente, que no caso aqui foi realizado. O que é o agente da passiva? É aquele elemento introduzido pela preposição por, ou pela, ou pelo, pode ser aqui plural também. Essa função introduzida pelo por, pelo, pela, ou plurais, pelas, pelos, nós vamos chamar de agente da passiva. Por que é o agente? Porque é o elemento que age na voz passiva. Nesse caso não é o sujeito, porque o sujeito aprova, sofre uma ação. Tá, mas se ele sofre uma ação, quem é que está realizando uma ação nesse sujeito? O agente da passiva. E eu consigo identificar este agente da passiva, geralmente no final da frase, é o elemento que age e que é introduzido por, pela, pelo ou os plurais, que neste caso é pelos candidatos.
Observem que, qual a diferença que nós temos entre a letra A e a letra B, se eu for comparar os elementos? A prova, que era o objeto direto na voz ativa, passa a ser o sujeito da voz passiva. Percebem esta inversão aqui, ó? Conseguem ver isso aqui, ó? A prova, que era o objeto da ativa, passa a ser o sujeito da passiva. O que era sujeito na voz ativa vem como agente da passiva na voz passiva. E aí nós temos uma outra alteração, aqui vai ficar tudo riscado, tá, gente? Mas para vocês conseguirem entender. Aqui eu tenho um verbo só que eu realizaram. Para onde foi este verbo? Este verbo veio para cá, só que ele foi modificado. Aqui nós temos realizaram, e ele veio para cá como realizada, ele foi colocado no particípio. Então, o verbo que na ativa era conjugado, ele vem para a voz passiva analítica na sua forma no particípio. Nesse caso, o particípio regular, porque terminou em dá. O que apareceu além? O que surgiu que antes nós não tínhamos na voz ativa? Este verbo aqui, ó. Este verbo aqui é um acréscimo que eu faço quando eu transcrevo a voz ativa para a voz passiva. Esse é um acréscimo que eu tenho. Então, vamos de novo. Letra A, voz ativa, por quê? Porque o sujeito age. Letra B, voz passiva, por quê? Porque o sujeito sofre uma ação. Quando o sujeito sofre uma ação, eu digo que eu tenho uma voz passiva. Quando eu tenho uma locução verbal, que são dois verbos ou mais, um do lado do outro, depois do agente, depois do sujeito que sofreu a ação, eu digo que eu tenho uma voz passiva analítica. Então, a voz passiva analítica, ela é caracterizada, ó pessoal, pela locução verbal. Toda voz passiva analítica, ela é composta por uma locução verbal. Marca isso aqui, ó, porque é bem importante, tá? Qual outro acréscimo que nós tivemos aqui? Esse agente da passiva. Porque na ativa, na voz ativa, nós não temos agente da passiva. Nós temos sujeito, verbo transitivo direto, nós temos objeto direto. Na voz passiva analítica, nós temos uma locução verbal e nós temos um agente da passiva. Então, aqui o que eu vi? Um exemplo da voz ativa, um exemplo da voz passiva analítica e a transformação da voz ativa para a voz passiva analítica. Vocês poderiam me perguntar assim, ó, tá, mas é a voz passiva sintética. Como que é a voz passiva sintética? A voz passiva sintética, ela tem uma estrutura que é um pouco diferente, tá? Nós teríamos aqui como sintética assim, ó, realizou-se a prova. Nós temos isso aqui, ó. Essa é uma voz passiva sintética. Vejam que nós não temos candidatos aqui. Então, o que era agente da passiva na voz passiva analítica desaparece na reflexiva. Não tem. O agente da passiva aparece na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, nós não temos agente da passiva. Nós temos simplesmente um verbo, um ser e o elemento posterior. Se eles perguntassem, se a questão perguntasse para vocês as funções, nós diríamos assim, ó, isso nós já vimos, mas eu vou repetir, tá? Esse realizou é um verbo. Nós vamos chamar de verbo transitivo direto. Realizou o quê? Né? A prova, pessoal, não é o objeto direto. Ó, até vou riscar, vou riscar aqui. Não é o objeto direto. A prova exerce a função sintática de sujeito da oração. Essa é uma estrutura em que nós temos um verbo transitivo direto sem o seu objeto direto. O que seria o objeto direto, na verdade, é o sujeito da oração. Então, realizou-se a prova, nós temos o primeiro verbo, que é o verbo realizar, nós temos a prova, que é o sujeito da oração, e este ser nós já vimos em questões anteriores. Este ser nós vamos chamar de
índice, opa, perdão, para não confundir com índice, né? Nesse caso é chamado de partícula apassivadora. Por que é uma partícula apassivadora? Presta atenção no nome, ó. Partícula apassivadora, porque faz parte da voz passiva. Por isso que ela é chamada de partícula apassivadora. Só que nós não podemos confundir aqui que essa voz passiva, ela não é analítica, porque ela não tem locução verbal e ela está acompanhada do C. Então, sempre que eu tiver um verbo transitivo direto mais a partícula C, que é chamada de partícula passivadora, nós teremos um sujeito posterior. E esta voz, ela é chamada de voz passiva sintética. Nós podemos memorizar assim, ó, C sintética, ó, estão vendo? E a partícula é uma partícula apassivadora. Vocês estão vendo que tu tem C? Olha aqui, ó, não existe partícula apassivadora numa voz passiva analítica, por exemplo. Assim como não existe um agente da passiva na voz passiva sintética, certo? São coisas que nós não podemos confundir. E por último, e não cai tanto, mas é muito importante nós sabermos, né? Nós temos a voz passiva sintética, tá? É a voz passiva, a voz reflexiva. E a voz reflexiva é quando o sujeito age e recebe a apropriação. Nós também vimos em questões anteriores, vamos com mais um exemplo. Ó, o candidato se machucou. Olha, o candidato poderia machucar outra pessoa, né? Mas ele mesmo se machucou. Então, esta ação aqui, ó, machucar, é uma ação que foi realizada pelo sujeito que é o candidato, mas uma ação que foi realizada nele mesmo. Então, quem é que machucou o candidato? Tá, mas ele machucou quem? Ele mesmo. Percebe? Então, quando eu digo o candidato se machucou, nós temos aí um candidato que realizou uma ação, só que a ação foi realizada nele mesmo. Então, quando isso acontece, nós podemos dizer que nós temos uma voz do tipo reflexiva, porque a ação sai do sujeito, mas não vai para outra pessoa, vai para ela mesma. Então, eu tenho uma ação que é realizada nela mesma. Ela poderia machucar outra pessoa, mas ela mesma se machuca. O reflexo, nós podemos pensar no espelho. Por que é voz reflexiva? Porque eu olho para a imagem, mas a imagem que eu vejo é a minha própria imagem. Então a imagem, ela vai e se reflete, porque é a minha própria imagem. Por isso que é o reflexo no espelho, por isso que a voz é uma voz reflexiva, porque a ação é do próprio sujeito. A ação o sujeito age e ele mesmo recebe a ação. Por isso que nós temos uma voz reflexiva, certo? E aí nós podemos voltar agora, depois dessa volta toda, olha só a explicação que bonita que eu fiz aqui, nós vamos voltar ali então, gente. O que nós temos lá? Nós temos assim, vamos ver, a forma verbal, diz ali, está na voz ativa. Vamos ver, devagar, fizemos toda essa volta. A forma verbal está na voz ativa. Bom, ativa? Não. Por quê? Porque nós temos uma locução verbal aqui, ó. Estão vendo? Frutas, legumes e comidas saudáveis foram sendo substituídas por alimentos prontos e semiprodutos. O que nós temos aqui? Um sujeito, e esse sujeito não age. Esse sujeito composto, ele sofre a ação. Se ele sofre a ação, que tipo de voz eu tenho? Eu tenho uma voz do tipo passiva. Eu não tenho uma voz do tipo ativa, é passiva. Tá, essa voz passiva é uma voz passiva analítica ou é uma voz passiva sintética? Bom, para ser uma voz passiva sintética, haveria necessidade de ter o verbo mais o C. Nós não temos C aqui. Então, ela não pode ser uma voz passiva sintética. Para ser uma voz passiva analítica,
nós precisamos ter o quê? Uma locução verbal, e nós temos uma locução verbal. Então, esta voz não é uma voz ativa falsa aqui, ó. E aí, no segmento há um agente da passiva. Sim, a voz é uma voz, vou colocar aqui, ó. É uma voz passiva, por quê? Porque o sujeito sofreu uma ação, e é uma voz passiva analítica, por quê? Porque nós temos uma locução verbal. Tá, mas a voz passiva analítica, ela tem o quê? A voz passiva analítica, ela tem um agente da passiva, como nós vimos ali no exemplo, né? E esse agente da passiva, ele é introduzido por quem? Por, pelo e pela, acompanhados ou não DS aqui, ó, né? Onde está o agente da passiva? Por, por alimentos prontos e semiprodutos. Olha o por aqui, ó. Ó, estão vendo? Então, o que nós temos? No segmento, há um agente da passiva? Sim, há um agente da passiva. Por alimentos prontos e semiprodutos. Agente da passiva. Numa voz passiva que é analítica. Então, aqui nós temos verdadeira. Marque letra C. Bonita essa questão, né? Certo? Até a próxima.